semana que vem a gente já começa, e vamos lá, sem mais delongas, porque o assunto já começou quente aqui, falando de expectativa de Copom. Então vamos lá, pessoal. Como a Mari, né, bem falou, as expectativas estão desancoradas e estão piorando a desancoragem, tá? Então nós temos aí o IPCA para 2025, que é o principal horizonte de tempo que o BC olha, saindo aí de 3,66 há uma semana para hoje rodar a 3,74, tá? Terceira semana em alta. Claro que 2024 também subiu, mas 2024 não é o horizonte de tempo que o BC considera com maior importância, sendo 2025. Fala, Lucas, tudo jóia? Bom dia. 2026, 2027 permaneceu igual. Só que o interessante é que a Selic terminal para 2025, 26 e 27, né, com exceção de 27 subiu ali de 8,63 para 9, a Selic terminal para 2025 permanece igual. Sinal, né, de que o mercado acredita que essa taxa terminal para final de 2025, que está ali agora em 10, olha lá, ó, terceira semana com uma revisão para cima, saiu aqui de 9, cadê meu mouse aqui, ó, saiu aqui de 9,75 para 10. Por que que aqui não mudou, Alex? Porque grande parte do mercado pode estar acreditando que 10% uma Selic terminal para final de 2024 será suficiente para que a gente possa, de repente, ancorar a expectativa e também levar a inflação para a meta, sinal de que em 2025 talvez a gente até corte juros, mas é um cenário meio confuso. Por quê? Porque se nós tivéssemos essa interpretação, a expectativa para IPCA também não poderia estar abrindo. Tá? Então, alguma coisa, alguém, né, está em descompasso com essa política, com essa expectativa de política monetária, tá bom? Sinal bem ruim aqui do Boletim Focus, deve contaminar principalmente o DI. Quando a gente pega aqui balança comercial, revisão altista para 2025, também para 2024, isso é um dado positivo. Cadê PIB? Aqui, ó, PIB, revisão baixista para 2024, primeira semana aí com uma revisão mais baixista, e 2025 permanece igual. E o superávit, o resultado, né, do primário, déficit de 0,70, dentro do que o mercado apostava, tá, pessoal? Aumentou um pouquinho, ora navega aí 0,70, ora 0,64, mas está aí com o mercado acreditando entre 0,80 a 0,70 de déficit, né, do PIB. E 2025 piorou também um pouquinho mais, 0,63 contra 0,60, tá? Ou seja, né, o mercado não acredita naqueles parâmetros que o Ministério da Fazenda vem divulgando como meta aí de superávit, tá? Meta para o resultado primário. Bom, pessoal, então tiramos aqui o Boletim Focus, uma abertura ruim, para compensar também, para ajudar a estragar parte desse DI, nós tivemos também o IGPM. IGPM abriu, tá? O IGPM subiu um pouco, IGPM veio aí 0. Deixa eu pegar aqui, ó, IGPM sobe 0,73 na segunda prévia de maio, não é o IGPM fechado, tá, pessoal? É a segunda prévia de maio, contra uma primeira, contra o da primeira semana, com uma alta de 0,12, tá? Ah, caramba, não tá aqui a minha tela. Ô, pessoal, foi mal. Então vamos lá de novo. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui, ó. Eita, eita, eita. Obrigado, Vanessinha Benício. Rapaz. Então vamos lá, deixa eu de novo aqui, ó. Então vamos lá, pessoal, ó. Boletim Focus aqui. IPCA abril, tá? PIB também piorou um pouquinho, 24. 2025 igual. Selic, como eu falei para vocês, 10% final de 24, 9% final de 25. Há um descompasso, como eu falei para vocês. Balança comercial superávit de 82 bi em 24, 76,30 também, tanto no horizonte de tempo aí de 2024 como 2025, uma melhora. E o resultado primário, como eu falei para vocês, 0,70 contra 0,64 no horizonte de tempo de 2025. E em 2024 e em 2025, queda aí, né, déficit de 0,63 ante déficit de 0,60
no horizonte de tempo, isso em relação, né, a um percentual do PIB, em relação ao horizonte de 2025. Certo, pessoal? O nome disso é idade. Perfeito, Julinha. Então vamos lá. Como eu já falei um pouquinho aí do Boletim Focus, já vamos para a agenda. Pessoal, agenda bem esvaziada. A Mari também deu um excelente panorama aí da semana. Aqui eu também trouxe uma outra agenda para vocês, que é da economista Andrea D'Amico, que é da Armo. Ela faz um relatório também muito bom. Ô, Lucas, obrigado, irmão. Ela faz um relatório aí, eu gosto bastante, tá? Então nós tivemos aí, né, já falamos aí sobre o GPM, acima, tá, do anterior, a segunda prévia, né, desse mês. Hoje nós vamos ter aí 10 horas, discurso do Michael Barr, da diretoria do Fed, balança comercial às 15 horas e também o discurso do Rachel Bostic, do Fed de Atlanta. Deixa eu dar um zoom aqui, que essa letra aqui dela é meio... Aí, agora sim. Amanhã, PPI da Alemanha, importantíssimo, balança comercial também, às 9h30, sondagem de serviços do Fed de Filadélfia, e aí preparem-se para a bateria de falas de diretores do Fed. Temos Thomas Barkin, do Fed de Richmond, Christopher Waller, do Fed de St. Louis, John Williams, do Fed de Nova York, Raphael Bostic, também aí falando duas vezes do Fed de Atlanta, às 10h10 e também às 20 horas. Tudo próximo aí às 10 horas. Depois, na quarta-feira, principal ponto, às 15 horas, ata do FONC e também fluxo cambial semanal. Quinta-feira, alguns PMIs aí da zona do euro. Vamos ter também PMI às 10h45 dos Estados Unidos, antes, né, como ocorre tradicionalmente, pedido de seguro-desemprego, e também vendas de moradias, confiança do consumidor, sondagem industrial do Kansas City e também, de novo, cara, como o Raphael Bostic gosta de falar, hein? Vai falar também de novo aí na quinta-feira. Depois, sexta-feira, dados aí do setor externo, transações correntes, importantíssimo, tá? Esse dado aqui na sexta-feira. Antes vamos ter ali sondagem do consumidor, o que está em negrito, né? Aqueles principais pontos. Então, uma semana, né, a Mari até comentou, uma semana bem relax aí de indicadores, certo, pessoal? Então, aqui eu tiro. E hoje, né, destaque só para leilões de curtíssimo prazo aí do Tesouro, leilão de 6 e 3 meses, né, leilão de T-bills aí do títulos do Tesouro Americano às 12h30. Então aqui a gente já tira também a agenda. E vamos então agora falar um pouquinho do overview aí do mercado. Bom, começando aí pelas bolsas americanas, temos aqui, ó, S&P alta, tá? S&P 0,16 de alta, Nasdaq 0,25 de alta, Dow Jones rompendo aquela máxima histórica dos 40 mil pontos e já trabalhando com uma alta de 0,05, Russell 0,14 de alta, índice de emergentes 0,44 de alta e o VIX 12,18 pontos, 1,58 de alta. Bem baixo esse VIX aí, tá? Bolsas na Europa, 0,21 de alta o estoque 50, Paris 0,52, Londres 0,25, DAX da Alemanha 0,44, Madrid 0,15 de alta. Bolsas na Ásia, CSI 300 0,35 de alta, SSE Composto 0,54, índice Hang de Hong Kong 0,42 de alta, índice Kospi de Seul 0,64 de alta, Nikkei 0,73 de alta, voltando aos patamares ali dos 39 mil pontos. Inclusive, né, os títulos japoneses têm aí vamos dizer assim, uma volatilidade um pouquinho maior que os últimos dias, porque especula-se, né, que o BOJ irá diminuir a compra dos títulos de longo prazo, isso tem afetado os títulos japoneses, tá bom? Outro ponto, tá, pessoal? Por que esse otimismo, né, praticamente aí global em relação a equities? Praticamente por conta, né, da expectativa do corte, né, de juros por parte do Fed e também por conta, né, da semana passada para os ativos de risco, né, encerrou-se uma semana muito positiva, talvez melhor lá fora do que internamente, tá? Aqui então, curva de juros vai seguir
monitorando como que o mercado vai digerir 2 pontos, né, segundo a prévia do IGPM, que fumou, e também Boletim Focus, que fumou também, né. Os 2 encostaram na pracinha e falaram: "Vamos fumar junto? Vamos". E estão aí, né, gerando uma percepção de abertura aqui nas taxas de juros, tá. Bom, juros internacional, curva de juros global. 10 anos da Alemanha com uma queda de 0,32, 10 anos da França recua 0,29, o gilt de 10 anos, né, o título britânico aí, 0,46 de alta, 10 anos da Itália 0,65 de queda. Já as Treasuries de 2 anos, 0,19 de queda, 10 anos 0,09 de queda aos 4,41 de yield, certo? Bom, moedas pelo menos o dólar, né, tenta se recuperar de uma semana bem pesada, né, semana passada o dólar perdeu bastante aí, o DXY chegou a encostar ali naquelas regiões dos 104 pontos, hoje trabalha com 104,53, 104,53, isso dá uma alta de 0,03, mas algumas moedas, né, não conseguem perder, né, a atratividade, como nós vimos na semana passada, como é o caso do peso mexicano. O peso mexicano na contramão, né, acaba se favorecendo frente ao dólar, ou seja, dólar recuando, o dólar frente ao peso mexicano recua 0,06, o dólar frente ao rende sul-africano ganha 0,45 e frente às moedas exportadoras de commodities, nós temos um dólar frente ao dólar canadense 0,06 de alta, dólar americano também ganha frente ao dólar australiano 0,12 e o dólar frente ao kiwi neozelandês ganha 0,29. Frente às moedas do leste europeu, um cenário um pouquinho mais misto, o dólar frente à coroa sueca cai 0,12, frente ao franco suíço cai 0,02, frente ao euro, o dólar americano sobe 0,03, tá? Já nas commodities metálicas, nós temos o índice Bloomberg de commodities com uma alta de 1,57. Pois é, senhores, commodities subindo e subindo forte, principalmente as metálicas, principalmente o cobre, tá? E por que que o cobre tem aí tido uma aceleração, né, nos últimos dias? Primeiro, questão de oferta, né, a oferta parece que não está conseguindo dar conta da alta demanda do setor de tecnologia, não preciso nem falar, né, altamente construtivo o cenário, tem aí uma demanda muito forte e se não bastasse também, questão aí da China também autorizando, né, o Banco Central, chinês autorizando que, os governos regionais acabe, né, adquirindo os imóveis não vendidos, encarteirando aí parte daqueles imóveis encalhados, que acabou também gerando um certo ânimo, não só em algumas outras metálicas, também nas bolsas, como a gente viu, nas bolsas asiáticas e também acaba puxando a commodity, o cobre, o que acaba fazendo, né, com que acabe beliscando aí recordes históricos, tá? Então o cobre sobe hoje 0,68, alumínio 0,18 de alta também, o ouro sobe na esteira e aí também ganha um pouquinho mais por conta não só, né, da queda, um pouquinho de estresse aí por conta da queda do helicóptero, né, do presidente do Irã e também na expectativa de corte de juros americano. Isso faz com que o ouro suba 0,68% e a prata 1,46 de alta, ou seja, metálicas voando, tá? Agro, começando aqui pelo café, grãos, né, nós temos o café com uma queda de 0,75, a soja 0,33 de alta, o milho 0,55 de alta e o trigo o trigo 2,61 de alta. Esqueci de falar do minério, né, o minério com uma alta aí de 0,81, tá? Pessoal, olhando para os termos de troca, mais um dia muito bom, que acaba favorecendo a nossa leitura de um dólar mais fraco aqui, tá, frente ao real, fazendo, né, com que a nossa moeda tenha até uma perspectiva de abertura de ganho frente à moeda norte-americana. E o petróleo com uma queda de 0,21, o Brent e o WTI com uma queda de 0,21.
22. E para fechar a nossa leitura, semicondutoras e também inteligência artificial, começando aí pela NVIDIA, uma abertura próximo ali aquelas regiões de máxima, né, $937, uma abertura acima aí do fechamento. A SML perto do 0 a 0, a ARM um pouquinho acima também do fechamento, Intel também levemente acima do fechamento, beleza? Então esses foram aí os panoramas globais. Vamos agora então adentrar ao técnico, começando aqui pelo índice futuro, tá? O índice futuro nós temos aí uma LTB no gráfico de 60 minutos, é talvez aí a resistência mais importante a ser superada, justamente porque nós temos praticamente no mundo todo os ativos de risco performando bem depois dos dados de inflação da semana passada, expectativa pela ata do FONC essa semana. Então temos que ganhar essa LTB e principalmente, né, ganhar um pouquinho de impulso até quarta-feira para não sermos surpreendidos aí com uma ata talvez um pouco mais hawk, não é o cenário base, né, mas, né, é importantíssimo que a gente consiga ganhar um pouquinho de terreno para quem sabe, né, superar essas regiões aí de 130 e 500 e testar aquelas regiões ali de 131 e 300, que foi a máxima daquele dia, né, que antecedeu aí a decisão do Copom. Então nós temos para cima aí que ganhar essa LTB, que vai estar ali na região de 129, 450, 129, 500. Ganhando essa região, pode acelerar a alta primeiro para a região aí do 130, 030, ganhando, pessoal, 130, 030, que tem aí já um teste na semana passada aí, 3 vezes bateu essa região, ganhando essa região do 130, 030 e abrindo novos candles acima, importantíssimo, tá? Abrir novos candles acima, já vai tentar um teste na região dos 130, 360, 130, 730 e aquela máxima ali dos 131 e 500. Para baixo, pessoal, só não pode, né, ficar testando essa LTB e acabar recusando, né, porque daí essa LTB ela vai ficar cada vez mais forte no teste e recusa. Testou, recusou, testou, recusou, testou, recusou, vai deixando essa LTB cada vez mais forte, tá? Divisor de águas está ali na região dos 128.500, 128.400, também onde está localizada a média de 200 nos 60 minutos, seria aí o principal suporte para a abertura de hoje. Caso perca a média de 200 e a região de divisor de águas, você já vai olhar para aquele fundo ali na região de 127.600, tá? E aí sim, se escorregar e perder o 127.600, suporte importantíssimo no 127.162, tanto é que ele está até destacado em um pontilhado um pouquinho mais destacado e com a cor verde, sinalizando que aqui pode ser uma região interessante de compra, tá? Perdendo essa região, 126.500, 126.120, 125, 670 e 125.040. Pelos contratos em aberto, deixa eu dar um zoom aqui. Pelos contratos em aberto, índice e mini índice, tivemos compra. Fundo local aumentou compra em 3.283 contratos e a ponta vendida diminuiu 1.232 contratos. Saldo comprador por local, 4.500 contratos. Contraparte dessa compra aqui do fundo local, nós temos ponta comprada do não residente, 6.303 contratos, e aumento de ponta vendida também do não residente de 10.898 contratos. Saldo vendedor de 4.595. Tá? O cenário hoje é um cenário de melhora, um cenário que beneficia os ativos de risco no mundo todo e que deve também ser a mesma interpretação, pelo menos para o índice futuro aqui. O DI é outros 500. O DI tem aí o Boletim Fox para digerir, principalmente o IGPM também com uma alta na segunda leitura do mês aí de maio, tá? Então agora a gente segue para o dólar. Vamos lá, o dólar, divisor de águas na região aí dos 515, 516, tá? Uma região importantíssima, não pode ganhar essa região para cima, tá, galera? Se ganhar essa região aí para cima, vai ficar, né, talvez aí buscando 574, 580 e vai começar a trabalhar essa banda aqui,
tá? Então, importantíssimo não ganhar a região dos 5,115. Mas, caso aconteça, caso ele tente aí um pullback depois das quedas que a gente viu na semana passada, tem espaço para testar a média de 200 aí na região dos 5,145, antes enrosco na região dos 5,125, mas, né, ganhando essas resistências, já mira aquela região que eu acabei de falar para vocês, 5,174, 5,187. Para baixo, olha aqui, ó, para baixo nós temos uma LTA importantíssima. Antes nós temos que passar pelos 5,102 e os 5,095, aí já começa, né, a aparecer no nosso gráfico essa LTA nos 60 minutos, também aparece no diário, e vai estar ali na região dos 5,085, 5,086. Caso perca essa LTA, que no primeiro toque, tá, pode ser, uma tarefa um pouco mais difícil, né, de se concretizar, mas caso perca essa LTA, tem espaço para já vir de cara na região dos 5,071, 5,064 e 5,057, tá. Então, importantíssimo monitorar essa LTA, caso, né, aconteça aí a perda, né, dessa LTA, o mercado já começa, né, a ter uma visão aí mais baixista para a cotação da moeda norte-americana e tem até, quem sabe, espaço para vir nessas regiões aqui dos 5,020, tá? Vai depender de como nós vamos performar o ativo de risco, os ativos de risco essa semana, tá? Lembrando, termos de troca, quinta, sexta, cenário externo também ajudou, mas hoje nós temos tanto aí cenário de commodities, ajudando uma abertura, né, um pouquinho mais pessimista, perdão, um pouquinho mais, baixista aqui para o dólar, e os contratos em aberto reforça isso. Quer ver? Olha, eu já tinha olhado de manhã, tá, por isso que eu estou falando. Olha a cacetada que o não residente deu aí no dólar, deixa eu até aumentar. Olha a cacetada aí que o não residente deu aí no dólar na sexta-feira. Olha aqui, ó. Dólar e mini dólar, tá aqui. Ponta vendida do não residente, vendeu só, tá? Só 36.700 contratos. Ponta comprada, 4.500 contratos foi o aumento aí da ponta comprada do não residente. Saldo vendedor, 32.000 contratos. Ou seja, só a ponta vendida do gringo aumentou 1,8 bilhões de dólares só na sexta-feira. É coisa pra caramba, tá? Então, se a gente for olhar pelos contratos em aberto, olhar os termos de troca, né? Lembra daquilo que eu falo, né? Da recorrência. Se esse gringo voltar para venda hoje, vai assustar a ponta comprada, tá? Então cuidado, né, com alguns suportes importantes que aparentemente pareciam ser, um pouco mais fortes de primeiro momento, né, de primeiro toque, com esse cenário de contratos em aberto, pode, né, fazer com alguns outros institucionais fiquem um pouco preocupados em entrar na frente dessa venda forte aí do não residente, tá? Contraparte dessa venda tanto aí do gringo como também, jurídicas não financeiras, aumentou um pouquinho, né, ponta vendida, 1.380. Contraparte dessas vendas foram fundo local ponta comprada aumentou 11.136 contratos, ponta vendida aumentou 1.373, saldo comprador por local 9.763 contratos, o equivalente a quase 500 milhões de dólares. Ponta de banco, e aí eu falo ponta comprada, aumentou 8.221 contratos, e a ponta vendida realizou 11.591 contratos, ou seja, aproveitou a queda para diminuir as vendas. Saldo comprador de 19.800 contratos, quase 1 bi de dólar. E pessoa física, ponta comprada aumentou 2.800, ponta vendida também diminuiu 1.225 contratos. Saldo comprador aí por pessoa física, 4.000 contratos, ok? Então esses foram aí as variações e os destaques dos contratos em aberto. A gente segue agora para o nosso leilão de abertura. Por enquanto, o dólar, por enquanto, o dólar querendo abrir aí perto da região dos 105.
Alex, me tira uma dúvida. Eu li no Focus e a minha leitura foi que fumou, que mostra uma visão de queda do real. Então, mas o problema é o seguinte, tá, ô Vini, você precisa, começar a, de repente, colocar no horizonte de análise do dólar que o DI ele tem uma relação muito mais forte, tá, com o Focus, e que caso nós tenhamos uma Selic terminal, né, mais alta do que de repente o precificado, e a gente comece a ter um cenário de juros americano caindo, esse spread abrindo, ele favorece o carry, tá? Então, nós poderíamos ter, tudo bem, né, um cenário de risco ruim, né, uma abertura do IPCA nunca é bom, e lembrando, um cenário de inflação faz com que a sua moeda local desvalorize, mas, né, nós saímos de uma região praticamente de 4,95, fomos a 5,30, então nós temos ainda, né, alguma gordura em relação ao carry, tá? Então, cuidado com essa. A leitura é perfeita, tá, Vini? Mas talvez o dólar, né, tenha ainda um pouquinho de gordura para tirar em relação a essa análise, tá, de boletim Focus, tá? Agora, pro DI não, pro DI é uma abertura bem ruim, tá? Uma visão bem ruim.